João 20, 19 a 31, desculpe. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece para eles, após ter sido crucificado, e ressuscita, aparece, os conforta, eles recebem o Espírito Santo, dá a eles o conselho, a direção: olha, perdoem, não permita que a mágoa permaneça nos corações, mas perdoem, porque assim vocês vão receber perdão. Orientou o que eles deviam fazer, porque certamente estavam, a Bíblia mesmo diz, estavam com medo, aquilo aflitos, todo aquele acontecimento, a alma ferida, a pessoa fica magoada, né? E o Senhor veio e os confortou, e soprou sobre eles o Espírito Santo, deu a eles a direção do que deviam fazer, mantenham a paz, não é? Nada de mágoa, perdoem, para que vocês sejam perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão, olha só, hein? Você sente até um ar arrogante. Porque, veja bem, os discípulos contaram o que tinha acontecido. Olha como ele diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé, com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O Tomé, quando ouviu os discípulos contarem o que tinha acontecido, ele vira e diz: Olha, eu só vou crer se eu tocar nos ferimentos, se eu colocar onde os cravos foram colocados, colocar a mão no seu lado, onde aquela lança entrou. Eu só vou crer se eu me certificar de tudo que aconteceu e eu ver. Uma semana depois o Senhor aparece e diz: Paz seja com vocês. Tomé, vem cá, põe a mão aqui. Vem cá, Tomé. Você precisa disso para você crer. Vem cá colocar a mão. Para de duvidar e creia, Tomé. Senhor,
Senhor, meu Deus. Você creu porque você viu. Mas felizes são os que não viram, mas creram. Você não fez nada demais. Era isso que Jesus estava falando. Felizes, bem-aventurados não são os que tiveram que ver para crer, mas os que creram sem ter visto. Esses são os felizes, os bem-aventurados, porque esses são os que vivem um milagre. São esses os que vivem um milagre. Se você manifesta a fé natural que o Tomé manifestou aqui, o que vai mudar na sua vida? Nada. Não vai mudar nada. E tanto é que você não vê na Bíblia nada de expressivo na vida de Tomé. Ao contrário, toda vez que nós falamos de um incrédulo, nós chamamos de Tomé. Ele ficou marcado como incrédulo. Eu nunca vi alguém dizer assim, puxa, eu tenho uma admiração pelo Tomé, eu queria tanto ser igual a ele. Puxa, olha o Tomé, mas o Tomé, que sujeito incrível. Eu nunca ouvi isso. Eu não vejo nada de expressivo no ministério dele. Não tem nada nele que me encanta. Nada. Você não encontra na Bíblia algo que você pudesse dizer assim, puxa, eu estou encantado com isso. Em relação ao Tomé. Porque ele estava entre os 12. Mas ele era um homem incrédulo. Ele estava lá. Ele andava com Jesus, comia com Jesus, ouvia os ensinamentos do Senhor. Mas ele continuava incrédulo. E é isso que você precisa analisar na tua vida. Essa é a primeira parte da mensagem. Já vamos para uma segunda parte. Isso aqui acontece com muita gente. A pessoa está na igreja. Ela participa, ela está, mas ela é incrédula. Ela duvida de tudo. O espírito que domina a vida dela é de incredulidade. Ela está ali, mas ela não mudou a fé. A fé que ela manifesta é uma fé natural. Ela precisa ver para ela crer. E quando você precisa ver para você crer, você está manifestando uma fé natural. E para você viver as promessas de Deus, você precisa praticar uma fé sobrenatural. Se você não pratica uma fé sobrenatural, você não vai viver os milagres. Quantas pessoas que até hoje, apesar de estarem não sei quantos anos, ou quanto tempo, continua duvidando. Da boca só saem palavras de incredulidade, da boca só saem palavras de dúvida, negativas. E quando nós falamos de incredulidade, gente, não é só como Tomé disse, olha só se eu ver, se eu colocar as mãos, que eu vou crer. Às vezes a palavra está... nós podemos abrir isso, e para muitos outros exemplos, a palavra está indo até a pessoa, dentro dela. Ah, mas será? A palavra está indo, a cabeça dela está em outro lugar. Quantas pessoas que vêm no culto, e quando termina a reunião, ele não sabe nada do que foi pregado. Nada. Não sabe nada do que foi pregado. Por que ele não sabe? Ele não sabe porque durante toda a reunião ele pensou em tudo, menos se concentrou na mensagem. Como é que uma pessoa dessa vai crer se a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus? Impossível. Impossível. Você pode estar aqui, mas se a tua mente está lá não sei aonde, o que você vai comer no almoço, o que você vai fazer hoje à tarde, do que aconteceu ontem com você, ou você simplesmente se desliga,
e se transporta para outra coisa, ou cochila, sei lá o quê. Você veio, teve o trabalho de levantar no frio da cama, veio e tal, sai daqui sem nada. Porque você precisa ouvir a palavra, para a sua fé ser acrescentada. Você precisa dar crédito à mensagem, atenção, prestar atenção no que Deus está falando. Porque Deus está sempre falando. Às vezes a reunião inteira fala com a gente, às vezes apenas uma parte dela, uma frase, cai o nosso entendimento. É verdade ou não é? Às vezes uma frase, só uma. É como se abrisse uma janela, rasgasse aquele véu dentro de nós. Entendi. É isso aí. Por isso nós precisamos estar atentos. Porque eu não sei qual o momento em que Deus vai me dar uma resposta. Vai me fazer entender algo que eu não estava entendendo. A fé só vem através de ouvir. E se você não dá crédito, se você não dá atenção, você não cresce. O Tomé estava lá. Quantas experiências que ele teve com Jesus, ao lado de Jesus. Você vê que algumas pessoas, por mais que elas convivam com gente espiritual, com gente bacana, elas não pegam o espírito. Não pega. Ele estava lá, convivendo com Jesus. E não pegou o espírito de Jesus. Você precisa prestar atenção nisso. Porque às vezes a pessoa aliás, eu posso até lembrar lá do tempo de Moisés, levando o povo para a terra prometida, que o Senhor disse, Calebe, dentre tantos que estavam lá, tem um outro espírito. Era o único que tinha um outro espírito depois de Josué. Aí você vê aqui, o sujeito conviveu com Jesus, não pegou o espírito de Jesus? Conviveu com Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, dormiu, não pegou o espírito de Jesus? Então você vê que se uma pessoa não se empenhar para mudar aquele espírito que não traz vitória, que não a levou a lugar nenhum, se ela não lutar para mudar o espírito, ela caduca num lugar sem viver a glória de Deus. Porque o espírito tem que mudar. Era para o Tomé ter esse espírito aqui? Não era. Mas você vê que tem gente que por mais que já teve oportunidade de mudar o espírito, de mudar a fé, ele não muda. Não muda. Aí o tempo vai passando. Tá aí, ó. Tem outros que saem na frente. Como nós vemos, Paulo que veio depois, que foi um homem tão difícil, que quando mudou o espírito, mudou mesmo. Teve um ministério que todo mundo admira, aplaude, reverencia. E o Tomé, Paulo não andou com Jesus, não dormiu com Jesus, não comeu, nada disso. Tomé sim. Mas adiantou o quê? Nada, porque o que adianta você ter algo tão bom com você, ter oportunidades e você não pegar e não aproveitar? Não adianta. Aí o Paulo foi um homem tão bem sucedido, e Tomé, quem quer ser Tomé? Quem? Quem que é o exemplo de Tomé? Você vê que na Bíblia nós admiramos pessoas e tem outras que a gente olha e diz, não quero isso para mim. Eu vou pegar esse exemplo para não ser igual. Não é isso que eu quero. Então dentro da igreja, todo mundo, quem não quer ser bem sucedido, viver a glória de Deus, sair na frente, viver coisas grandes? Bom,
Eu creio que todo mundo. Eu penso que se você perguntar para uma pessoa se ela quer coisa boa, claro, eu quero coisa boa. Mas quantos estão dispostos realmente a colocar em prática uma fé que vai levá-lo a viver tudo isso? Muito poucos. Muito poucos. Tem gente que por mais que receba uma palavra de força, ele continua sendo fraco. Ele recebe uma palavra de vitória, ele continua absorvendo mais a derrota. Ele recebe uma palavra que o impulsiona a ir além, ele continua estagnado. Ele recebe uma palavra de mudança, ele não quer mudar nada. Aí, mas por que isso acontece comigo? Deus não é um Deus injusto. Se alguém parar e dizer assim, olha, Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O capeta luta mais comigo. Não, o capeta luta com todos. Ele quer destruir a mim, a você, a todo mundo. Todo mundo. Então, nós chegamos num ponto definitivo. Definitivamente, é a fé. É a fé. Você pode dizer que tem fé, mas você prova ela com as suas obras. Você pode dizer que é de Deus, que você ama, que isso, que aquilo outro. Mas e as obras? E as obras? Cadê as obras? Então, o Tomé estava lá com Jesus, dormiu com Jesus, comeu, viu a glória de Deus, viveu, experimentou todos aqueles grandes milagres e acontecimentos incríveis. Tomé estava lá. Meu Deus, que coisa incrível. Ele viveu experiências com Jesus. Ele andou com Jesus. E não aprendeu nada. Andou com Jesus, não aprendeu nada, não mudou o espírito, não mudou a fé. Jesus, depois que ressuscitou, só se eu visse, eu tocasse, eu mexesse. Vem cá, Tomé, põe a mão aqui, criatura. Senhor, grande coisa. Você creu porque você viu. Felizes, Tomé, são os que não viram, mas creram. Para de duvidar e creia. Senhor meu, Deus meu. Grande coisa. Você precisou tocar, parpar, fazer, para você poder acreditar? Foi isso? Pegar aqui. Senhor, agora eu sei que é o Senhor. Não muda nada isso na tua vida, Tomé. Para de duvidar e crer, rapaz. Isso não vai mudar nada na tua vida. E é isso que você precisa entender. Você quer que a sua vida mude? Você tem que mudar a fé. Você tem que mudar definitivamente. Você tem que absorver um outro espírito. Você tem que absorver. Você quer viver coisas grandes, surpreendentes. A glória de Deus na tua vida não é com uma fé natural. Não é com fraqueza humana. Porque a fé viva faz de nós pessoas fortes. A fé viva faz de uma pessoa forte. Para resistir às tentações da carne, às tentações da vida. As batalhas, as guerras. Toda aquela tentação a duvidar. Ele tocou no Senhor. Mas o Senhor deixou bem claro que ele não fez nada demais depois que ele creu após tocar. Não era aquela fé que o Senhor esperava dele. Tanto é que o Senhor usou essa expressão: pare de duvidar e creia. Chega de dúvida na tua vida. Passe a crer. Porque felizes, Tomé, os abençoados, os vitoriosos, não são os que praticam a sua fé, essa fé que você
está colocando em prática aí. Os abençoados são os que creem para depois ver. Esses são os bem-aventurados. Então isso precisa entrar, apesar de falarmos tanto de fé, muitas pessoas ainda praticam mais a fé natural, a fé do Tomé, do que a fé viva. Muitas já tiveram como Tomé N oportunidade de ter um outro espírito, de viver uma outra fé, de ser influenciado por uma palavra de transformação. Mas tem permanecido do mesmo jeito, entra ano, sai ano, faz uma campanha, entra num propósito, no outro. Mas está do mesmo jeito. Não mudou a visão sobre as coisas, a forma de agir, de reagir às situações. Consequentemente, não muda os resultados que ela tanto quer. Não muda. E todo mundo quer vitória. Todo mundo quer viver vitória. Ninguém quer luta, ninguém quer problema. Todo mundo quer vitória. Mas a partir do momento que você se torna uma pessoa acomodada, passiva diante das situações, a partir do momento que você se acomoda a ter aquele espírito e a viver daquela maneira, fala negativo, age de forma negativa, ouve a palavra aqui, sai lá, continua fazendo do mesmo jeito, não muda nada. Do mesmo jeito que conduzia a vida, continua conduzindo, não há mudança nenhuma. O que vai acontecer? Muitas vezes a vida da pessoa fica pior. Fica bem pior. Porque é só você imaginar. Você não é mais inocente. Você sabe o que tem que fazer. Você recebe a palavra. Mas você bota o pé lá fora, você é a mesma pessoa. Então você não se arma para brigar contra o mal. Você não se arma. Você não está armado. Aí o mal, que está armadíssimo, tem todo tipo de armamento pesado contra você, vem contra você. Você está desprovido, ele te derrota. Aí ele derrota a sua família, ele derrota a sua vida financeira, ele atua na tua saúde, ele vai atuando. Aí, eu estou indo na igreja, mas por que isso está acontecendo? Dá uma olhada aí, você está armado de verdade? Você está armado? A Bíblia deixa bem claro, e nós já pregamos sobre isso, que se não for para você ter uma vida com Deus, era melhor que você não tivesse conhecido a Deus. Bispo, está assim, não está? É melhor que nunca tivesse conhecido a palavra da verdade, do que conhecer e viver mais ou menos. Outro dia nós ainda falávamos, acho que na quarta-feira, do morno. O morno, ele é vomitado. O show vomita ele. O show vomita. Então a vida da pessoa não vai avançar em vitórias. Porque o espírito não mudou. A fé não mudou. A forma da pessoa agir não mudou. Não vai acontecer nada do que ela tanto espera. Então, está aqui o Tomé, que tanto tempo com Jesus não foi nem um pouco influenciado. Não pegou a boa influência do Senhor. Continuou incrédulo, questionador, porque se você vê em outras passagens, ele era questionador, crítico. Ele continuou. Para mim, soa como um arrogante. Se eu não botar a mão, também não creio.
grande coisa, botou a mão, viu, vida dele não andou, porque aquele tipo de fé não traz resultado. O próprio Senhor Jesus disse, disse Jesus, porque me viu você creu, mas felizes são os que não viram e creram. Os felizes são os que não viram e creram, porque esses serão abençoados. Você só creu porque você viu. E essa fé, Tomé, não muda a vida das pessoas. Para de duvidar e creia. Eu penso que Jesus está dando um conselho para você. Você quer uma mudança, quer diferença na tua vida? Para de duvidar e creia. Vem aqui para Atos, por favor. Atos 3, do 1 a 10. Um a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Diz Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. Ok, você vê que tem gente que a atitude ele tem. Atitude ele tem. E inclusive encontra gente para ajudar, mas para mantê-lo na mesma situação. Este homem, que era um mendigo, era aleijado e era mendigo. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Eu li aqui para você, era de costume. A mesma coisa ele fazia. Ele ia para o templo. E ele tinha quem o levava lá. Então, ele tinha quem levava ele para fazer a mesma coisa. Todo dia passava por ele gente para ir para a oração. E faziam a mesma coisa. Davam a ele uma esmola. E a vida dele foi assim. Ali, todo dia, indo para o templo, alguém o levava, ele estava ali, fazendo a mesma coisa. Você vê que esse homem, ele não era paralítico apenas fisicamente, mas de fé, de mente, de espírito, de entendimento. Ele era um paralítico. Porque a maior paralisia, a pior, não é aqui fora, é aqui dentro. E muitas pessoas estão paralisadas. São paralíticas na fé. Totalmente paralíticas na fé. No entendimento, no espírito. Tem atitude. Mas atitude que não muda a vida. Não muda em nada. Grande coisa. Não, mas sabe, eu todo dia, eu vou lá para o templo. Para pedir o quê? Para orar? Para tomar posse da vitória? Não, para pedir esmola. Não, eu tenho quem me ajuda. Para quê? Para te botar lá para pedir esmola. Então, às vezes você encontra alguém para te ajudar, mas para te manter no mesmo espírito, na mesma fé, aceita, conforma, vive desse jeito. É assim mesmo, não há o que fazer.
vezes você tem atitude. Você vai lá, cá, faz isso, faz aquilo. Mas o que adianta ir e não mudar aqui dentro? Você vai para a porta do templo, você vai para o templo, mas com a única visão de pedir esmola. Não para mudar de vida. Não para transformar a sua vida. Você tem que saber. Qual a intenção dessa atitude do que você está fazendo? O que você espera disso? Quando você faz, o que está dentro de você? Ir lá cumprir com a obrigação, lá fazer isso aqui, ir lá isso, aquilo. Ou, não, eu vou viver um milagre. Não havia isso dentro desse rapaz. E se ele não encontra alguém que lança sobre ele, que tivesse lançado sobre ele, uma pessoa para lançar sobre ele, como aconteceu aqui, um outro espírito, uma outra fé, ele tinha morrido assim. Lá, todo dia, no templo, na porta do templo, mas aleijado e mendigando. Ele era mendigo. E você sabe o que é mendigar? É esperar a boa vontade de alguém te jogar uma moedinha, uma esmola, te dar um pão duro, algo que vai jogar fora mesmo só para você. Na porta do templo, aleijado e mendigo. Tem muitos cristãos assim. Aleijados e mendigando. Muitos. Muitos cristãos que até têm atitude, mas a atitude é essa, de ir para o templo, para fazer qualquer outra coisa, menos com um espírito determinado para ver uma mudança. Para viver a glória de Deus. Aí o tempo vai passando. Todo dia a mesma coisa. Você vê que tinha quem o ajudava, quem colocava ele lá. Mas para quê? Para ele fazer a mesma coisa. Tinha quem passava por ele aos montes, mas fazia a mesma coisa. Só dava uma esmolinha para ele. Ninguém lançava um outro espírito para ele, sobre a vida dele. Ninguém. Talvez, aquele povo que passava para ir para a oração ali, era um povo que olhava para aquilo como algo normal, era um povo que já estava também vivendo uma aceitação, ou uma religião, uma rotina, e ali só para cumprir com uma obrigação. Só isso. Você vê que enquanto não mudou a fé, não mudou o espírito, não apareceu alguém para ajudar ele a levantar, a vida dele não mudou. Não mudou. O Pedro e o João passam, o homem pede uma esmola, eles olham e dizem, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E não só falaram, como foram lá e ajudaram ele a se levantar. Foram lá ajudar. Quer dizer, não, vem cá, vamos mudar isso aí, meu filho, vem cá. Vamos levantar, chega de se aleijar, chega de mendigar. Vamos levantar. Foram lá ajudar ele a levantar. Eles lançaram sobre ele uma outra fé, um outro espírito, e ele pegou. Ele pegou. E a vida dele mudou. Mas a vida dele não teria mudado se ele não tivesse absorvido aquela fé. Ele tinha que ter pego, ele precisava pegar aquela fé, e ele pegou. Ele pegou, aquilo entrou dentro dele. Eles lançaram a palavra e foram lá e ajudaram, está aqui, ajudaram ele a levantar. E ele levantou. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Vamos levantar. Não pode mais continuar do jeito que está. Mas uma vida inteira daquele jeito. No templo, aleijado e mendigando.
Deus não queria mudar a vida desse homem? Claro que queria. Mas como Deus só opera mediante a fé, precisava a fé mudar. Enquanto a pessoa permitir que a mente dela permaneça, que continue sofrendo dessa paralisia mental e espiritual, se não houver uma libertação aqui dentro, não vai ter aqui fora. Você vê que o sujeito aqui estava condicionado àquele sistema de vida, aquela rotina. Já era automático levantar e alguém colocar ele lá na porta para pedir esmola. Lá no templo. Ele ia todo dia para o mesmo lugar, para o templo. Mas para pedir esmola. Só para isso. Era a única intenção. A única coisa que ele queria, que ele buscava, era a fé dele. Era no que ele acreditava. E quem estava com ele também. Até que passou 2 homens que tinham uma outra fé, uma outra visão, outro espírito. E ele pegou. A vida dele mudou. Aí todo mundo olhou para ele e viu, olha, ficaram admirados, porque era o sujeito que costumava mendigar aleijado lá no templo. Todo mundo ficou admirado, porque costumava estar aqui, era costume dele. Era um hábito já. E eu penso que nós não podemos permitir que a nossa vida com Deus se torne uma rotina. Eu tenho que ter um estilo de vida em Deus, o hábito de buscar a Deus. Eu tenho que ter. Mas não de forma acomodada, sem espírito. Aquela coisa mecânica, sem saber o que está fazendo. E está aqui a resposta para muitas perguntas. Por que isso acontece comigo? Por que aquilo acontece comigo? Por que aquilo outro acontece comigo? Tem gente, você sabe que é uma coisa que eu sempre digo. Às vezes a pessoa, se ele vem falar com um pastor, já aconteceu comigo, várias vezes. A pessoa, você lança sobre ela a palavra, e aí a pessoa vem com você depois. Então, eu fiz isso, mas não aconteceu? Então, por que isso está acontecendo comigo? Não sei, não vivo na tua vida. Eu não sei. Eu não sei. Cada um está em si, tem que saber que tipo de fé, de espírito que está nele. Que tipo de fé que ele está manifestando? Eu fiz isso, não aconteceu. Deus não é injusto. Como um pai se compadece de seus filhos, aí o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Sim, mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de você. Então vem cá. Se eu que sou má, diz a Bíblia, eu posso fazer coisas ruins. Sei fazer o melhor para meus filhos? Dar o melhor para meus filhos? Tudo que eu olho, eu desejo que vá melhor para eles. Muito mais Deus. Eu que sou humana e sou má. Eu quero do bom e do melhor para meus filhos. Eu quero eles realizados em tudo. Deus quer muito mais para mim, para você. Deus nos ama muito mais do que você ama seus filhos. Deus se importa com você muito mais do que você se importa com seus filhos. Muito mais. Se você quer que seu filho, sua filha, seja feliz no amor, na vida profissional, ganhe muito dinheiro, tenha uma casa maravilhosa, tenha um bom carro, tenha muita saúde e muita alegria, seja lindo, linda, feliz na vida, Deus quer muito mais para você. Dá uma analisada, o que você quer para os seus filhos. Acredite, Deus quer muito mais. Quando você olha para o seu filho, o teu sonho é ver esse filho encaminhado, essa filha encaminhada e feliz. Se alguma coisa acontece com esse filho, você fica acabada, fica chateado. Isso fere teu coração.
Deus diz que Ele nos ama muito mais do que nós amamos os nossos filhos. Muito mais do que nós amamos os nossos filhos. Muito mais. Agora, com Deus só funciona pela fé. E não é qualquer fé. Fé natural, fé religiosa, fé emocional, jamais vai mudar a sua vida. Se você é uma pessoa que só pratica a fé natural do Tomé, você precisa ver para você crer. O próprio Senhor Jesus diz, pare de duvidar e creia. Felizes, abençoados, bem-aventurados, são os que não viram e creram. Você quer ser feliz? Ser uma pessoa bem-aventurada, abençoada? Você precisa crer para você ver. O que adianta ir para o templo todo dia com a única intenção de mendigar? O que adianta ir para o templo? Para ir lá cumprir uma obrigação, ir lá porque eu tenho que ir lá para fazer não sei o quê. Tem que ter espírito na tua vida. Você não pode vir para eu saber que você está aqui. Você tem que querer ser amigo de Deus. Deus precisa ver o que você, as tuas obras. Ainda, eu falo porque eu que lidero aqui, mas qualquer bispo, pastor, seja lá o que for, você pode ser o melhor amigo dele, ele não pode mudar a tua vida. Não pode. Nós podemos ser carne e unha, eu não posso mudar a sua vida. Eu posso orar por você, determinar as vitórias na tua vida, mas se você não muda a fé, não muda a tua vida. Então você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que querer ter comunhão com Deus, ter uma vida com Deus, se relacionar com Deus, manifestar uma fé viva em Deus, ter atitude em Deus. Atitude. De uma fé viva, na prática de uma fé viva. Atitude, praticando uma fé viva. Atitude em Deus. Não atitude humana. Que atitude, ninguém pode dizer que esse rapaz não tinha atitude. Todo dia ele saía, alguém levava ele, botava na porta do templo. Mas para quê? Qual era a visão dele para ir lá? O que ele ia lá fazer? O que ele ia fazer lá? Mendigar. Só isso. E o tanto de gente que passava por ele por dia. O que o povo fazia? Lançava a esmolinha. Ninguém lançou uma fé viva sobre ele. Ninguém. Agora esses dois aqui, esses dois aqui fizeram diferente. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Vem cá, você vai levantar. Vem cá. Vamos levantar, rapaz. Chega dessa vida. Chega. E ele absorveu. Agora, ele podia muito bem ter dito, não, eu já sou assim, não tem jeito. Não, deixa eu quieto aqui. Como muita gente faz. É meu jeito, é assim que eu sou. Ele aceitou. Ele pegou o Espírito. Ele creu. E a vida dele mudou. Mudou. Mas por quê? Porque mudou o Espírito, porque mudou a fé. Porque se não muda o Espírito, não muda a fé. Ele tinha morrido ali, todo dia, certamente ouvindo orações, pregações, gente que buscava a Deus, etc., na derrota. Vamos para Hebreus 10. Não precisa nem de explicação agora o resto. Tem nem o que falar aqui. Preste bem atenção, 10 a 23. Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos centros, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Confiança para entrar nos santos dos santos, por um novo e vivo caminho, não é velho.
um novo e vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz, ela se cumpre na vida da pessoa. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, e isto é do seu corpo. Jesus foi lá na cruz para abrir para mim e para você um novo e vivo caminho.